Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras, e dessa vez a nossa parada vai ser no estado de São Paulo para verificar as perspectivas desta safra de trigo. A expectativa é de que o estado possa ter produção recorde nesse ano de 2020. Para conversar com a gente sobre esse assunto, a gente recebe aqui o Vitor Oliveira, ele que é presidente da Câmara Setorial do Trigo de São Paulo, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Vitor, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, Guilherme, bom dia a todos, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Vitor, a última reunião da Câmara Setorial, vocês estimaram essa produção atual de trigo em São Paulo com potencial de até 300 mil toneladas. Como é que se chegou a esse número? Qual foi aí o desenvolvimento dessa safra até aqui para se chegar a essa estimativa? Perfeito. Bom, na realidade, o trigo nesse estágio ele está em desenvolvimento vegetativo e enchimento do grão. Mas o que nós podemos confirmar é que a área do estado de São Paulo esse ano, ela vai ser em torno de 12% maior do que foi no ano passado. Isso muito puxado pelo preço do trigo, está no patamar recorde. O dólar tem contribuído de forma substancial para esse elevado preço de trigo. Isso motivou aos produtores aumentarem o seu plantio. No momento, a safra está um pouco atrasada, o plantio ocorreu com atraso em função da estiagem que nós tivemos ali no mês de abril, maio, estava bastante seco, portanto foi plantado depois, mas até aqui o clima vai indo muito bem. Julho foi um inverno relativamente quente, não houve grandes geadas, não houve geada na realidade, diferente do ano passado, que nós tivemos uma geada importante no início do mês de julho. Isso contribuiu para uma quebra da safra passada. Então, até aqui o clima está indo muito bem. Agosto também está pintando ser um clima bom. Não temos chuva prevista para os próximos 20 dias. Tem uma chuvinha no final do mês de agosto que vai contribuir para aumentar a produtividade. A única preocupação é que, como a safra está atrasada, fica um pouco fora da janela, ali no mês de setembro, entrando em outubro, são épocas de mais chuvas, né? Então isso pode trazer um risco na colheita, né, para perder qualidade e produtividade. Mas até aqui a safra está indo muito bem. E aí, Vitor, você comentou, né, desse aumento na área cultivada, então esse movimento que a gente já via sendo anunciado lá no sul do país também se confirmou aqui em São Paulo, o produtor apostando mais nessa safra de trigo. Perfeito. Na realidade, o Brasil ele é um grande importador de trigo, né? Um dos maiores do mundo. O Brasil consome cerca de 12 milhões de toneladas de trigo por ano, no Brasil todo, e importa cerca de 7. Então, ele importa cerca de 60% do seu consumo. Esse ano, provavelmente, a importação deve reduzir em função desse aumento da área no Brasil inteiro, não só em São Paulo, mas em todo o Brasil. E isso ocorreu motivado pelo alto preço do trigo que a gente se encontra nesse momento de entre-safra. Então, Vitor, se a gente fizer essa análise, né, dessa expectativa boa de produção com esse patamar favorável de preços, o produtor de trigo em 2020 deve ter rentabilidade na sua safra? Sem dúvida. Mesmo no ano passado, ele teve bastante rentabilidade, o trigo trouxe bastante rentabilidade para o produtor. É claro que com essa produção toda que a gente está esperando, nós devemos ter uma expectativa de ter um recuo no preço, em função do tamanho da oferta, mas ainda assim ela deve recuar para um patamar historicamente bastante elevado. Hoje, por exemplo, o preço do trigo atingiu R$ 1.300 a tonelada, que é um patamar extremamente alto. Na safra passada, esse preço chegava a R$ 800, R$ 850 por tonelada. Pode ser que durante o período de pressão de safra, nós tenhamos um recuo desse preço, natural, mas ainda assim vai ser um recuo num patamar bastante elevado, que deve trazer bastante rentabilidade, sim, ao produtor.
E aí, Vitor, agora com as lavouras já implementadas, que tipo de cuidados o produtor precisa ter, que tipo de atenção ali com pressão de pragas, doenças, onde que ele precisa realmente estar focado, prestar atenção para manter essa expectativa alta de produção? Olha, acho que o grande senão aí é realmente chuva na colheita. Em termos de praga, essa fase eu diria que já está no estágio da planta atual, está, eu diria que superado. O ponto maior realmente é o produtor tem que apostar que São Pedro vai ajudar lá na frente e que não traga tanta chuva para esse momento de colheita. Porque lembrando que o trigo, o Brasil, ele não é autossuficiente por questões óbvias de clima, né? O trigo, o grande cinturão do trigo, ele está ali no hemisfério norte, pegando todo aquele cinturão dos Estados Unidos, Canadá, Europa, Rússia, e aqui no hemisfério sul, ele está mais próximo da Argentina e Austrália. Portanto, em países de clima temperado. E o Brasil é um país de clima tropical. Não é um clima ideal para produzir trigo. De toda forma, com toda essa evolução tecnológica das cultivares, das sementes, né, que foram produzidas, que vêm sendo conduzidas de forma bastante importante pelos técnicos, a gente tem conseguido bons resultados em termos de produtividade do produtor e qualidade também para os moinhos de trigo. E aí você falou desse risco de chuva na colheita, dentro de que datas deve acontecer essa colheita, começando quando e se estendendo até que data no estado? Ah, perfeito, ótima pergunta. No ano passado, a série histórica dos últimos 5 anos, você teria uma colheita agora no final de agosto, antes do final de setembro, a colheita já estaria concluída. Mas em função desse atraso no plantio, por conta da estiagem lá atrás que eu comentei, a colheita esse ano deve acontecer mais para a segunda metade de setembro, indo até a metade de outubro. E nesse período, que é o período mais chuvoso, que traz um risco adicional em função de estar um pouco fora da janela ideal. Vitor, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor esse cenário da safra de trigo aqui em São Paulo. Se você quiser deixar um recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade. Olha, eu diria que o trigo aqui no estado de São Paulo, especificamente, nos últimos 5 anos, nós como Câmara, eu diria que nós fizemos um bom trabalho linkando os elos da cadeia, ou seja, nós fazemos 3 reuniões por ano para juntar o produtor e os moinhos de trigo, cooperativas, para os produtores entenderem a qualidade que os moinhos precisam. Afinal, a gente tem que atender o nosso consumidor final, que é o cliente na ponta, né? O cliente que compra o pãozinho, o macarrão, etc. E nesse sentido, nos últimos 5 anos, a produção do estado de São Paulo praticamente dobrou. Nós tínhamos uma produção em cerca de 100, 150 mil toneladas, nós estamos falando em 300 mil toneladas esse ano. Então, isso é um trabalho que vem sendo desenvolvido com a Câmara, né, com todos esses elos da cadeia, e eu acho que nesse sentido o produtor pode apostar no trigo de São Paulo, e ele vem acreditando e vem tendo liquidez e rentabilidade. Vitor, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente acompanhar os resultados finais dessa safra aqui no estado. Muito obrigado. Tá, Joia. Obrigado pelo convite. Um abraço a todos. Um ótimo fim de semana. O Vitor Oliveira, ele que é presidente da Câmara Setorial do Trigo no estado de São Paulo, conversou com a gente para traçar um panorama do atual cenário para a safra de trigo no estado de São Paulo. Segundo os dados do Vitor, os dados da Câmara Setorial do Trigo no estado, a safra de trigo paulista tem potencial de produzir até 300 mil toneladas, uma produção que tende a ser recorde, já que o clima tem ajudado bastante no desenvolvimento das lavouras até o momento. Segundo o Vitor, a preocupação do produtor fica por conta da possibilidade de chuva na hora da colheita, o que dificulta os trabalhos e pode causar prejuízo na qualidade dos grãos. Isso porque normalmente a colheita acontece entre o final de agosto e o final de setembro. Nesse ano o plantio foi mais atrasado devido à falta de chuvas entre abril e maio. Então agora essa colheita se deslocando para setembro, outubro, um período que costuma ser mais chuvoso. Então o produtor precisa ficar atento nessa questão.
Por fim, o Vitor também destacando o aumento de área cultivada de trigo aqui em São Paulo, 12% com relação à safra passada, mantendo essa expectativa que o Brasil tinha de ampliar a área cultivada com trigo nesse ano. Esse aumento aconteceu no Rio Grande do Sul, aconteceu no Paraná e também registrado aqui no estado de São Paulo. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então continue ligado no Notícias Agrícolas.